Por muito tempo, a política foi demonizada pelos cristãos no Brasil, principalmente pelos cristãos protestantes. Por que a política não era uma das prioridades da igreja naquela época? Eu começo? Pode começar. Primeiro, eu não concordo com isso. Não concorda? Não, que a política foi demonizada. Eu não concordo. Porém, a igreja tinha um certo conforto em ver as coisas andando conforme se previa que andasse. Então, nós pegamos a palavra do Ney diante desse assunto. O quarto poder se manifesta. Um poder que deveria ser neutro se manifesta partidário. A igreja se levanta contra isso. A igreja toma voz, ela precisa fazer isso. Porém, a igreja sempre esteve de olho na política. A igreja nunca foi, vamos demonizar a política. Não. O que se havia era alguns, inclusive, nosso querido pastor José Wellington, que eu trabalhei no Ministério do Belém. Você, na minha consagração, nas duas evangelistas e pastor, eu ouvi do meu pastor Zé Wellington que se alguém ali, algum pastor desejasse, almejasse um cargo político, deveria se retirar. Porque não era ali o objetivo, ali era para abrir mão de cargos políticos e ser pastores. Depois veio o filho, a filha e tal, e daí, né? É uma coisa assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso é uma coisa que atrapalha. Mas a igreja sempre esteve envolvida indiretamente na política. Hoje, ela levantou a sua voz por causa disso que o pastor Ney falou, na minha opinião, né? Não estou aqui afirmando nada, estou na minha opinião. Ela levantou a voz porque viu a injustiça. A igreja protesta contra as injustiças. A igreja protesta, como Cristo fez. Cristo, quando chegou na terra, ele tirou o povo da escravidão que os líderes políticos e religiosos oprimiam o povo. Ele lhe deu liberdade, ele propôs, né? Assim como a igreja faz, a igreja tem que se manifestar. A igreja é uma pessoa, embora é um organismo espiritual, mas ela é uma pessoa jurídica, uma pessoa física aqui. Nós somos gente, pagamos impostos. Enquanto nós estivermos aqui, precisamos interagir com tudo isso que acontece. Perfeito. Então, pastor Lincoln, pastor Manassés, eu tenho certeza que o senhor já ouviu, dentro dessa sua longa jornada de vida e de fé, que o cristão não deve se misturar com a política. É o mais velho? É o mais velho. Que o cristão não deve se misturar com a política. Dia 11, agora é 61. Eu acho que entregaram uma época 59? Até a política para o diabo, né? Praia, televisão para o diabo. E por que agora, por que a política não era prioridade da igreja no passado? Não era e não deveria ser nunca, né? Porque não é o nosso papel esse. Então o senhor discorda com o pastor Lincoln? Não é o nosso papel. Quando Paulo escreve aos Efésios, que ele fala sobre os ataques do inferno, ele não manda a gente contra-atacar e ir atrás, para ficar no lugar. A igreja só tem que ficar no seu lugar. Né? Nós temos quem nos defenda. A igreja tem quem defenda. Eu mesmo edificaria a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O problema é que nós deixamos de ser igreja. Tem tréplica. Então nós temos várias questões muito pontuais. Por exemplo, nós demos a pauta da eleição para os candidatos. Ninguém fala em construir estrada, ponte, nada. Só fala em família, ideologia de gênero. É só a campanha dos dois candidatos, um atacar e outro defender as nossas questões. Então, na opinião do senhor, pela igreja estar se envolvendo com a política hoje, ela deixou de ser igreja? Não, a igreja você pode ser a igreja verdadeira. Que o senhor falou isso, né? A igreja verdadeira você pode ser igreja. Então tá bom. Essa igreja política não é a minha. Pastor Ney. Mas nós estamos aqui falando, então nós não somos igreja. Não, eu sou. Pastor Ney, qual é a sua opinião sobre esse tema? Não, mas deixa eu terminar. O senhor não concluiu? Achei que você havia concluído, professor. Desculpa. Deixa eu terminar. Então, assim, é óbvio que a palavra política, né, a arte do bem governar, é muito importante. O povo precisa. Jesus se importou com isto. Como disse ele, Jesus se importou com a injustiça, o pano de fundo, o ambiente que Jesus chegou,
era de injustiça total, porque estavam sob domínio do império, né? Foram tomadas as terras, foram tomados todos os direitos, os caras estavam escravizados, e Jesus veio, mas Jesus não fez o que a igreja está fazendo hoje. Ele veio anunciar um outro reino, entendeu? Falou, não, aqui é assim mesmo, é sofrimento, é a luta, vocês vão ter que enfrentar, isso aí é com você. Não vai mudar muita coisa, mas eu tenho um negócio legal para vocês. Aí ele veio do céu, o reino dos céus, né? E a igreja, o apelo da igreja, não era para fazer greve, não era para se unir o Barrabás. O Barrabás, você sabe que o crime de Barrabás era sedição. O que é sedição? Era greve, é grevista. Ele era um grevista. Ele estava contra o Império Romano. Ele era um sindicalista, então? Ele era um vou entender. Entendeu? Vou entender que então, o Barrabás era um sindicalista. Então, mas Jesus, a igreja não foi atrás do Barrabás. Não foi. Entendeu? Jesus não mandou, o Barrabás está comigo, não. Barrabás foi liberto por Jesus, porque esse povo precisa de libertação. É esse povo. Agora nós, como a nossa igreja hoje, nós temos algumas pessoas que, se depender de nós, já estão no inferno, eles não têm salvação. Nós condenamos ele ao inferno porque nós decidimos. E Jesus disse, eu quero que todos venham ao conhecimento da verdade, quero que todos se salvem. Poético, mas não procede. Então, as pessoas falam que o evangelho hoje é utopia, não acontece, mas eu acredito na pregação do evangelho. O senhor concluiu sua fala, pastor? Essa rodada aqui, pastor Ney, o que o senhor acha? Por que a política foi demonizada no passado pela igreja? Não era uma prioridade? Eu vou colocar essa última palavra, igreja, entre aspas. Certo. Porque nós podemos sugerir líderes ou o próprio povo. Sim. Entretanto, o povo era, de uma forma gigante, influenciado pelos líderes. Ok? Então, por isso que está entre aspas, porque tem observações aí. Mas eu vejo, pegando o gancho da palavra do pastor Lincoln, eu vejo que esta, entre aspas, demonização da política no meio da igreja é por conta de algumas questões elementares. Primeiro, deficiência na cosmovisão da liderança que está à frente do povo, naquela atualidade. 2, crenças limitantes que foram surgindo no meio do povo. 3, por falta de definição do que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Definição do que é Evangelho da graça. Definição do que é Evangelho do poder de Deus. Quando se define tudo isso, aí você vai entender se a política precisa estar na igreja e a igreja pode se envolver com política. Quando você não tem uma definição clara ou não tem uma cosmovisão bem estruturada, você passa a negar muitos atributos que são dos filhos de Deus, ficando bitolado ou limitado a uma só caminhada, a um só caminho. Sendo que Deus nos chamou para quê? Para dominar. E dominar o quê? Dominar a terra. Isso. Tanto é que Deus fala na sua palavra que ele deu a terra para os seus filhos. Lá no Jardim do Éden, o princípio divino está lá. Domine sobre tudo. Sobre tudo. Então Deus nos chamou para dominar. Aí vamos para a era da graça, a dispensação da graça. O que é o Evangelho? Mensagem de boas novas. E dentro disso está protestar o erro, o pecado. Quer dizer, nós não vamos protestar o erro, o pecado que aí está. Ah, mas isso é coisa lá do mundo. Definimos o que é a palavra mundo. Mundo como sistema dominado por Satanás, eu só estou fora. Aqui Paulo vem e fala, o mundo jaz no maligno. Mas mundo, planeta Terra, eu estou dentro. Mundo, gente. Gente, eu preciso dominar a Terra. E infelizmente, por causa desta, entre aspas, demonização da política dentro da igreja, muitos crentes criaram uma aversão à política. Criaram. E aí hoje a igreja tem as suas dificuldades na sociedade porque os crentes se alienaram, se distanciaram da política. E o que é a política? É a manifestação de crenças e valores do povo. Vou falar um detalhe aqui. O país é laico, mas a política não é laica. Por que o país é laico?
Porque no país, ou na nação, na pátria, no governo, não tem religião oficial. Mas na política tem. Por que que a política tem religião? Porque é a manifestação de crenças e valores do povo. Quer dizer, eu como um cristão, se eu entrar na política, eu vou manifestar os meus valores, os meus princípios e as minhas crenças. É por isso que todos esses movimentos, das minorias até as maiorias, vários movimentos, estão manifestando os princípios, valores e crenças deles. E aí, se nós voltarmos mais atrás, aqueles que demonizaram falaram, não, você não pode se envolver em política. Agora, para se envolver em política, tem que ter também vocação. Perfeito, pastor Lincoln, o pastor Ney, e foi bem colocado as suas palavras aí, até por causa do regime comunista. A religião do regime comunista é o próprio Estado. Ele não tem uma religião oficial. Então, o líder é o Deus. Ele coloca o Estado como a própria religião. Tem mais alguma ressalva sobre esse tema? Flávio, só um detalhe. Tentaram alejar a igreja em relação à política, lá atrás. Isso. Mas eu não culpo muito a igreja, não. Porque foi influência do próprio povo mundano, o povo ímpio, que tentou alejar. Aí alguns colocando líderes, ela no seu lugar, aqui vocês não entram. Alguns líderes desavisados foi nessa, pegando essa palavra aqui, ó. Pastor não pode falar de política. Ora, se você for pegar o Antigo Testamento, todos os profetas maiores e menores, eles protestaram, denunciaram contra quem? Os reis. Não precisa pegar. E o Novo Testamento? E o rei que é estabelecido no Novo Testamento? Então, Deixa eu só concluir aqui, pastor. Perdão. Aí vem o apóstolo Paulo, que estava lá sendo ameaçado, preso. Aí quiseram julgar ele. Ele falou assim, não fui julgado ainda. Eu sou soldado romano. Eu preciso ser julgado como soldado romano. O que é isso? É política. Política. E aí os soldados e as autoridades tremeram na base. Caíram fora, porque estava ali diante de um homem que tinha conhecimento e sabia o que era a política. O pastor Manassés, por isso que eu digo assim, é poético, mas não cabe. Porque, veja bem, a Bíblia diz que a igreja milita. Nós somos militantes. O próprio Jesus, pastor Manassés, diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. As portas do inferno não vêm até a igreja. É a igreja que vai até as portas do inferno. Ela avança em todos os âmbitos. Segundo, nós conhecemos, nós nos posicionamos, não é que nós jogamos no inferno muitas pessoas, de jeito nenhum, mas o próprio Jesus nos ensinou que pelo fruto nós os conheceríamos. Então nós estamos legítimos no que estamos fazendo. E por terceiro, a igreja, ela é oposição. Contra o quê? O sistema mundano, corrupção, injustiça, entendeu? Desigualdade. A igreja, ela tem que se opor. E por último, nós somos sal e luz. Se nós perdermos isso, não servimos mais para nada, a não ser pisado pelos homens. Então eu discordo nesse quesito. Como igreja, claro, dentro dos nossos templos, nós vamos ali invocar o nome do Senhor e oferecer tributos a Ele. Agora aqui como igreja viva, atuante, nós temos que nos envolver em tudo. Em tudo. Nós não curamos enfermos? Não somos médicos. Nós curamos enfermos, né? E por que não fazermos isso? Também, nós não fazemos assistência? Isso, muito mais do que o Estado. Muito mais. Uma vez nós fomos procurados, o senhor lembra? No campo do pastor Wagner, que a prefeitura procurou várias igrejas, eu era pastor do Parolim, o Fábio, nós nos conhecemos. Sim. Ali. A prefeitura quis uma junção com a igreja para... Eu disse para eles numa reunião, falei assim, meus amigos, a igreja já faz muito mais do que isso que vocês estão propondo, só que de forma não notável, porque vocês nunca notaram. Nós tiramos pessoas do tráfico de droga, do uso de droga, da fome, fui falando tudo que a igreja faz. Então a igreja, ela atua. Agora nós não podemos fazer com que como que o Lula fez aí. Eu vou mostrar o lugar dos padres e dos pastores, como quem diz, não é aqui o vosso lugar. Nós vamos ocupar todos os lugares, inclusive aqueles que nós perdemos no passado.